Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar o nosso PET 3, a nossa terceira apostila, né? Nessa apostila nós vamos falar sobre a célula. Na apostila passada, no PET 2, algumas salas receberam a apostila errada. Estava com uma matéria e os exercícios diferentes da matéria. Por exemplo, falava de criacionismo, evolucionismo e aparecia questões sobre célula. Então, tem alguns alunos que me enviaram a resolução do exercício da apostila e do exercício dos formulários, né? Que eu coloquei nos formulários. Essa semana, vocês farão novamente no formulário. Quem já fez é só preencher no formulário e me enviar. E quem não fez vai fazer no caderno e me enviar. Os que já tinham feito no caderno, é só digitar no formulário e me enviar, tá bom? Bom, nós vamos começar então o nosso estudo de célula. Vamos falar um pouquinho da célula, um pouquinho das funções básicas das organelas celulares, que são pequenas estruturas que tem na célula. É como se fossem órgãos que tem na célula. São pequenas estruturas que vão fazer as funções vitais da célula: digestão, respiração, produção de proteína, que são funções que vão manter a célula viva. Bom, aqui nós temos a diferença básica de uma célula eucariota, ou eu posso chamar de eucarionte, e uma célula procariota ou procarionte. A primeira, que é a célula eucariota ou eucarionte, é a célula que possui núcleo organizado. Existe uma membrana no núcleo chamada de carioteca, e essa membrana que tem no núcleo vai segurar o DNA, formando aquela bolinha do núcleo. Então, a célula eucariota ou eucarionte é a célula que possui núcleo organizado. Célula animal, vegetal, de protozoário, de fungo, são células eucariontes. A segunda célula, a procariota ou procarionte, é a célula que não possui núcleo organizado. Então, ela tem DNA, que é essa parte azul aqui do meio, mas o DNA ele vai ficar misturado com o citoplasma. Não vai formar aquela bolinha certinha do núcleo. A célula procarionte é a célula encontrada em bactérias e cianobactérias. Cianobactéria nós podemos chamar também de alga azul ou cianofícia. Se a gente fosse fazer a comparação, uma célula eucarionte é só você pega a lã, corta uns pedacinhos de lã, coloca num saquinho, amarra o saquinho e joga dentro de uma gelatina. A gelatina é o citoplasma e aquela bolinha que você jogou aquele saquinho é o núcleo organizado. O pedacinho de lã que está guardado lá dentro é o DNA, que ficou guardado dentro do núcleo. A célula procarionte. A procarionte você faz a gelatina, joga os pedacinhos de lã misturado na gelatina e deixa endurecer. Então, vai ficar o DNA no meio da gelatina, não tem aquele saquinho para segurar o material genético. Por isso que a procarionte nós falamos que não tem núcleo organizado. Aqui nós temos as principais organelas celulares, né? Então, as organelas celulares, olha o que nós temos. A primeira aqui em cima vai ser o retículo endoplasmático liso, que é essa parte aqui, ó, que está meio alaranjada aqui. Retículo endoplasmático liso, uma das funções é a produção de lipídios que a célula vai precisar para o seu funcionamento. Então, ele é chamado de liso, ou eu posso chamar de agranuloso, porque ele não tem uma organela chamada ribossomo na parede. A parede do retículo endoplasmático ela é lisa, por isso esse nome. E uma das funções vai ser produzir lipídios. Nós vamos falar as principais funções. Essa outra parte aqui é o retículo que está meio rosa, meio vermelho, vai ser o retículo endoplasmático rugoso, ou eu posso chamar de granuloso. A parede dele tem um tanto de bolinha. Essas bolinhas são os ribossomos. Então, como ele tem ribossomo na parede, a função dele vai ser, uma das funções, né, a produção de proteínas. O liso não produz proteína porque não tem ribossomo na parede. Já esse rugoso ou granuloso, ele vai produzir proteína porque ele tem a presença de ribossomos na parede. Outra organela que nós temos, aqui, ó, é a mitocôndria.
A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. A mitocôndria é uma organela que vai apresentar DNA. Então, as únicas organelas que têm DNA dentro delas, mitocôndria e o cloroplasto, que está aqui embaixo, ó, que vai ser responsável pela realização da fotossíntese. Como a mitocôndria e o cloroplasto apresentam DNA, tem capacidade de autoduplicação. Mesmo que a célula não esteja em processo de reprodução, a mitocôndria consegue duplicar, aumentar em quantidade, e o cloroplasto também. São as únicas organelas que têm DNA e capacidade de autoduplicação. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular e o cloroplasto já vai ser responsável pelo realização do processo de fotossíntese. Essa outra organela do canto aqui, ó, o ribossomo. Ribossomo é a organela responsável pela produção de proteínas. Os ribossomos são encontrados espalhados no citoplasma da célula, que é a parte de dentro da célula, ou, como eu já disse, ele pode estar na parede celular. Ele pode estar na parede do retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção de substâncias. Secreção é a produção e a liberação de substâncias. Aqui está escrito polissacarídeo. Polissacarídeo, por exemplo, o complexo golgiense produz o polissacarídeo. Esse polissacarídeo, o nosso organismo ele libera o polissacarídeo e nós vamos usar na formação de muco, por exemplo, muco nasal, popularmente titica de nariz, né? Que serve ali para reter impurezas no nosso nariz. Além disso, o complexo golgiense, ele também está relacionado com a produção do lisossomo, que está aqui embaixo, ó. O lisossomo é uma outra organela, então o complexo golgiense vai produzir o lisossomo. Lisossomo, a função dele vai ser a digestão celular. Então, o lisossomo faz a digestão dos nutrientes que vão entrar na célula. Aqui o centríolo é um parzinho, fica um em pé, o outro deitado, formando um ângulo de 90 graus. Esse centríolo, ele está relacionado com o movimento dos cílios e flagelos. Cílios e flagelos são organelas relacionadas com a locomoção da célula e está relacionado também com o processo de divisão da célula, de reprodução da célula. Aqui embaixo, ó, nós temos o peroxomo. Peroxomo, ele serve para degradar substâncias tóxicas para a célula. De repente, ela fez uma reação química e produziu água oxigenada. Só que essa água oxigenada que ela produziu, se ficar dentro dela, é tóxica, vai matar ela. Então, o que ela faz? O peroxomo produz uma enzima, uma substância, que vai quebrar essa água oxigenada em água e gás oxigênio. A água não faz mal para a célula, gás oxigênio também não. Então, vai degradar substâncias que são danosas, substâncias que são prejudiciais para a célula. Depois, nós temos aqui, só um minutinho, ó, deixa eu só apagar aqui. Uma outra organela vai ser o vacúolo, que está aqui no cantinho, ó. O vacúolo, ele serve para controlar a entrada e saída de água na célula. Esse vacúolo existe um pouco na célula animal, em algumas células animais, mas a predominância é na célula vegetal. Ele é um vacúolo grande, ele ocupa grande parte da célula, ele armazena algumas substâncias e vai controlar a entrada e saída de água na célula. Bom, dando sequência aqui. Aqui nós temos então as organelas, novamente, só uma outra representação. Então, nós temos o cloroplasto, que realiza fotossíntese, a mitocôndria, que realiza respiração celular, o lisossomo, que vai fazer a digestão da célula, o complexo de Golgi, tem um errinho aqui, ó, armazenamento e secreção de substâncias, o centríolo, que vai ficar o parzinho, né, um em pé, o outro deitado, formando um ângulo de 90 graus, que está relacionado com o movimento dos cílios e flagelos e a divisão celular. Aqui tem o retículo endoplasmático liso, a parede é lisinha, não tem ribossomos, é responsável pela síntese, ou seja, produção de lipídios. E o retículo endoplasmático granuloso
ou rugoso, tá vendo que tem as bolinhas aqui na parede? São os ribossomos. Então, ele vai ser responsável pela síntese proteica, pela produção de proteínas, justamente porque ele tem ribossomos na parede. Aqui nós temos uma célula eucarionte animal. Célula eucarionte animal, olha, o que nós temos? Essa parte que está aqui, ó, de roxo, é o núcleo organizado, forma a bolinha ali do núcleo, então por isso uma célula eucarionte, e ela vai apresentar, ó, as organelas. Tem mitocôndria, retículo endoplasmático liso, o ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso, o peroxomo, o complexo golgiense, ou posso falar complexo de Golgi, lisossomo, centríolo, membrana plasmática, é uma estrutura que está presente em todas as células. Depois, a célula vegetal. A célula vegetal também vai ser eucarionte. O que está em rosa aqui, ó, está representando o núcleo, a bolinha do núcleo. É uma célula com núcleo organizado. Ela tem o cloroplasto, que realiza a fotossíntese, o vacúolo, que tá vendo que ele é azul aqui, ocupa uma grande parte do volume interno da célula, né? Uma grande parte do citoplasma da célula. Ele é responsável pela regulação osmótica. O que é isso? Ele controla a entrada e saída de água na célula, além de armazenar umas substâncias. Tem mitocôndria, que realiza a respiração celular. Célula vegetal respira também. Complexo golgiense. Aqui essas duas partes são núcleo. Aqui, ó, isso aqui faz parte do núcleo. Parede celular. Parede celular é uma membrana que fica do lado de fora da membrana plasmática. Ela é mais rígida, dá uma resistência maior para a célula. Célula vegetal tem parede celular, a animal não tem. E a membrana plasmática, como eu disse para vocês, todas as células, qualquer tipo de célula, tem a membrana plasmática. Depois, aqui nós temos um outro desenho ilustrando as organelas que tem nas duas células. A maioria das duas células tem as organelas iguais, a maioria das organelas está presente nas duas células, né? É uma ou outra que vai ser diferente de uma célula para outra. Aqui eu só coloquei uma tabelinha com as principais organelas e as principais funções, uma outra tabelinha também, que é o que nós já falamos no desenho. Aqui nós temos, tem na apostila de vocês, mostrando o que tem nas células, né? As organelas, as partes. Então, o que nós temos? Olha, a membrana plasmática, que é o primeiro item da tabela, tem em todas as células. Membrana plasmática é uma estrutura, então, presente em qualquer tipo de célula, mesmo na procarionte, que é a célula que não tem núcleo organizado. A parede celular, que é a segunda aqui, a célula procarionte tem parede celular, uma ou outra bactéria só que não tem, tá? A maioria tem. A animal não tem parede celular, a vegetal tem. O citoplasma, citosol, hialoplasma ou citoplasma é tudo a mesma coisa, todas as células têm. O retículo endoplasmático tem na célula animal e tem na célula vegetal. Deixa eu ver uma coisinha na apostila de vocês. Só um detalhe aqui, acabei de ver na apostila. Essa tabela da apostila de vocês está falando que tem retículo endoplasmático na célula procarionte. Não tem retículo endoplasmático na célula procarionte. Tem o que tem? Tem o ribossomo. O ribossomo é a única organela que está presente em todas as células, tá bom? Complexo golgiense tem na animal e vegetal, mitocôndria animal e vegetal, o plasto, que vai ser o cloroplasto, responsável pela realização da fotossíntese, só tem na célula vegetal. O lisossomo tem na animal. A célula vegetal, geralmente ela não tem lisossomo, é uma ou outra célula vegetal, aí é exceção, que tem o lisossomo. Por quê? Porque a célula vegetal, ela produz o seu próprio alimento, que é a glicose, através da fotossíntese. Então, ela já produz na forma que ela vai utilizar, não precisa fazer o processo de digestão. Então, é uma ou outra célula vegetal só que vai apresentar. Tanto é que tem uma observação embaixo que está assim: a presença de lisossomo em células vegetais é bastante discutida. As células das plantas parecem não conter os lisossomos. Tem algumas células de sementes que apresentam, como eu disse, exceção. O vacúolo
não tem na procarionte. A animal pode ter um ou outro vacúolo pequeno, poucos. A vegetal é a que tem mesmo o vacúolo maior, que vai controlar a entrada e saída de água na célula. O centríolo, que está relacionado com o processo de divisão celular, tem na animal, não tem na célula vegetal, tá? Eu estou riscando aqui, eu coloquei a tabelinha para mostrar para vocês, como nós não estamos em sala, alguns erros que apareceram na apostila. Então, o centríolo só tem na célula animal, vai ajudar na divisão da célula animal. Carioteca, que é a membrana nuclear, tem na animal e vegetal. A procarionte não tem. Procarionte não tem, porque vai ser responsável pela... A procarionte tem o DNA, o material genético disperso no citoplasma. O cromossomo, todas têm o cromossomo, o material genético vai ficar organizado na forma que nós chamamos de cromossomo, que são filamentos de DNA, e o núcleo organizado só no animal e vegetal, que são células eucariontes. Então, aqui, gente, na tabelinha que tem na apostila de vocês, então, apareceram esses dois errinhos, tá? Retículo endoplasmático não tem na procarionte e o centríolo não tem na célula vegetal. Não apareceu aqui, mas o ribossomo, que é uma outra organela celular, aí tem nas três, tem na célula procarionte, na animal e na vegetal. É a única organela presente nas três células. Aqui é o desenho que tem na apostila de vocês também. Pode ver que eu acabei de falar do ribossomo, ó, tem ribossomo aqui na procarionte. Aqui nós temos também o ribossomo, cadê ele? Retículo endoplasmático liso. Aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos na parede. Aqui também vai ter o retículo endoplasmático, aqui, ó, tem o ribossomo aqui também. E tem ribossomo no retículo endoplasmático rugoso da célula vegetal também, tá? Não apareceu aqui na célula animal, mas nessa célula animal também tem ribossomos espalhados no citoplasma, tá bom? Continuando. Aí nós vamos, essa semana a matéria é mais sobre essa parte das organelas celulares, tá? A questão número 1 vai estar falando sobre células procariontes e eucariontes. Então, ó, os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características. Então, os procariontes não possuem material genético. Procarionte tem material genético sim, só que está solto no citoplasma. Possuem material genético como os eucariontes, mas não possuem um núcleo diferenciado, um núcleo organizado. Essa está correta. Vamos ver as outras. A letra C, possui núcleo? Só de falar que possui núcleo já está errado. Letra D, possui material genético disperso no núcleo. Tá. Mas não estruturas organizadas denominadas cromossomos. Possui material genético disperso não é no núcleo. O material genético está disperso no citoplasma. Então está errado. Possui núcleo e material genético organizado, não possui núcleo. Lembra que a célula procarionte, então, não possui núcleo, ela só possui o material genético disperso no citoplasma. A questão número 2. Quais as diferenças existentes entre células procariotas e eucariotas quanto ao núcleo e ao citoplasma? Com base na ilustração. Então, nós vamos responder, ó. Tenho 3 células aí. A número 1. Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Essa aqui, ó, é a maior aqui, ó. Célula número 1. Ela falou para a célula número 2. Sem você, eu não... sem você, eu fico sem O2. Aí, embaixo, tem pequenininha aqui o 4, ó, falando assim, eu dependo de você, de vocês. E o número 3, será que somos parentas? A número 1. A número 1 tem núcleo organizado, ó, tem a bolinha aqui certinho. É uma célula que não tem a parede celular, tem aqui, ó, membrana plasmática e não tem nada do lado de fora da membrana plasmática. Não tem 2 fiozinhos aí. Então, essa é uma célula animal. A número 2, ó, tá vendo que tem essa estrutura grande aqui dentro, que é o vacúolo. Quem tem esse vacúolo grande é uma célula vegetal. Pode ver que aqui, ó, a membrana plasmática dela parece que tem 2 risquinhos, porque a célula vegetal tem a membrana plasmática e do lado de fora a parede celular. Então, é uma célula vegetal. Pelo vacúolo também dá para identificar. A número 3, que está aqui embaixo,
o desenho aqui está pequenininho, mas ela tem material genético dentro dela, mas não está formando a bolinha certinho. Está espalhado ali dentro, que é uma célula procarionte. Seria então uma bactéria. E esse desenho que parece um foguetinho aqui, o número 4, está representando o vírus. O vírus é um ser acelular. O vírus não é formado por célula. E para ele conseguir reproduzir, ele precisa entrar em uma célula. Ele só consegue reproduzir quando ele entra em contato com uma célula, para ele poder utilizar tudo que a célula tem, a energia, o metabolismo da célula. Porque como ele não tem célula, ele tem que entrar em uma, então, para conseguir reproduzir. Então, na letra A, indique o tipo de célula representado respectivamente por 1, 2 e 3. Não pediu o 4, porque como eu acabei de dizer, o vírus é acelular, ele não é formado por célula. Então, a número 1 é uma célula eucarionte animal, a 2 é uma célula eucarionte vegetal e 3 é uma célula procarionte, de uma bactéria. A B, justifique a declaração que 1 faz para 2. A declaração que 1 está fazendo para 2. Sem você, eu fico sem O2. A célula 2 é uma célula vegetal que realiza o processo de fotossíntese. Então, se não tiver a célula vegetal, não tem a realização de fotossíntese. Se não tiver fotossíntese, não tem a produção do gás oxigênio, que é usado na respiração da célula animal. Aí vocês vão formar com as palavras de vocês. A questão número 3 está falando assim, ó. A célula eucariótica é compartimentada. Compartimentada porque ela tem um núcleo organizado, ela tem as organelas celulares. A procariótica não, porque o DNA está solto dentro do citoplasma, não tem organelas celulares. A procariótica, a única organela que ela tem é o ribossomo. A afirmação faz sentido quando comparamos os dois padrões de organização celular sob o seguinte aspecto: dimensões celulares. A relação superfície e volume é maior na célula procariótica que na eucariótica. Por quê? A célula procariótica, ela não tem muitos compartimentos dentro dela, ela não é compartimentada. Então, ela tem o quê? Um volume maior. Se você comparar com a célula, ela tem uma relação superfície e volume maior. Por quê? Justamente porque ela não tem esses compartimentos, essas organelas celulares. Assim, a célula procariótica apresenta-se como uma área superficial suficientemente grande para satisfazê-la em termos nutritivos. Ao mesmo tempo, o seu espaço interno é adequado para a ocorrência das reações metabólicas num ambiente descompartimentado. Então, ela não tem as organelas celulares, ela não tem esses compartimentos. O espaço interno que ela tem já é suficiente para que ela realize as reações necessárias para a sua sobrevivência. Então, essa vai ser a resposta da questão, tá bom? Depois vocês deem uma lidinha nas outras alternativas. E a número 4, todos os seres vivos apresentam em suas células, centríolo só tem no animal, carioteca só tem na célula eucarionte, que é animal e vegetal, bactéria não tem, lisossomo tem na animal e vegetal, mas a vegetal a maioria considera que não tem lisossomo, porque o alimento já é produzido da forma como vai ser utilizado, não precisa de digestão. O plasto, pensa no cloroplasto, só na vegetal, porque é a célula vegetal que realiza o processo de fotossíntese. A membrana plasmática, como eu já disse para vocês, a membrana plasmática, ela existe em todas as células, né? Procarionte e eucarionte, da mais simples à mais complexa. Todas as células apresentam, então, membrana plasmática que vai controlar a entrada e saída de substâncias na célula. Bom, essa matéria ela é muito extensa, a parte de organelas celulares, não dá, claro, para falar tudo, né, no vídeo. Eu tentei falar de acordo com as questões que vocês vão resolver, o basiquinho, né, para que vocês tenham uma noção. Espero que vocês façam os exercícios, tá bom? Que tenha dado para entender pelo menos um pouquinho das organelas celulares, né? Para vocês irem assimilando os nomes, que esse PET 2 nós vamos falar, detalhar essa estrutura celular. Vamos falar depois da membrana plasmática, dos transportes que a membrana plasmática faz, tá bom? No decorrer das próximas semanas. Bom, espero ter ajudado um pouquinho, fiquem com Deus e até a próxima explicação.